Bom dia, meus amados irmãos. Venho nesta manhã de segunda-feira, trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações, cujo tema nos diz que nós temos dois caminhos e uma escolha, que se encontra aqui no livro de Mateus 7, versículo 13 e 14. Leamos: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há as que encontrem, meus amados irmãos. E eu quero trazer aqui, como eu já falei, uma reflexão para nós iniciarmos essa semana, abençoada, Então, os dois caminhos, foi uma instrução dada por intermédio de nosso Senhor Jesus, vivendo em dias onde muitas pessoas têm sido influenciadas a ir, para caminhos errados, como resultado tem obtido grande espaço entre os corações que não militam na lei de Deus. Incrível é que existe um contraste muito grande entre dois caminhos que são simples de definir. Como que a gente vai definir, esses dois caminhos? O caminho largo, que a gente sabe que leva para a morte eterna, e o caminho estreito, que é o caminho por onde eu e você devemos trilhar, que é o caminho da vida eterna. Mesmo com a diferença entre esses dois caminhos, muitos optam em seguir os desejos que provêm da carne. Isto é o caminho largo. Portanto, devemos ser pessoa verdadeiramente arrependida, pois o arrependimento também é vida eterna. Pense comigo: se você se encontrar-se com alguém na rua e esta pessoa lhe disser: não vá pela rua esquerda, pois acabei de passar por lá e me roubaram. Porém, vá pela direita, porque é um caminho onde não vão te fazer mal algum. Ainda, que esta ilustração fuja um pouco do contexto do céu e caminho estreito, inferno, caminho largo, devemos concordar que qualquer pessoa com sã consciência não iria pela rua esquerda, que tem assaltante. O mesmo, infelizmente, não acontece quando está relacionado com a parte espiritual. Temos as instruções de Jesus na nossa frente e muitas das vezes as pessoas perseveram no caminho errado. Vamos dar só mais uma conferida, aqui no texto, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há quem encontre. Aí eu quero dizer para os irmãos que nesse momento, Jesus está pregando o maior sermão que já foi ministrado, o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, ele nos diz e nos ensina lições difíceis de serem seguidas. Pode que talvez muitos, se não todas as pessoas, falham nela, como exemplo, quando ele diz: sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu, que fica localizado aqui em Mateus 5, versículo 48. A própria palavra perfeito já diz muito
no que estou querendo demonstrar. Perfeito significa o que não há defeito. Será que existe algum de nós que consegue ser perfeito? Esse estágio realmente pode ser obtido. Todas as vezes que leio o Sermão da Montanha, me impressiono com a rica palavra que o Senhor nos deixou. Como vamos ser perfeitos? Jesus, quando nos dá essas instruções, não estava criando um padrão impossível de ser alcançado, mas nos mostrando um homem modelo para se buscar e nos aperfeiçoarmos. Sendo assim, quando o Mestre nos diz sobre sermos perfeitos, ele estava nos mostrando um padrão onde o dia a dia devemos buscar nos moldar. Depois de quase o sermão inteiro ser ministrado, o Messias chega na parte final, ao que a maioria irá concordar, que é uma espécie de apelo que o Senhor faz para os servos e seus ouvintes, chamando a mudança de vida. O caminho estreito vem antes de tudo. Em primeiro lugar, Jesus começa dizendo: entrai pela porta estreita. Antes mesmo de especificar a porta estreita, ele já diz que devemos entrar nela. Se notarmos a palavra seguinte, são sobre a porta larga. Então esta é uma breve introdução que o Senhor faz sobre a mesma, mostrando que antes de qualquer atitude, ou independente do que falaria a seguir, devemos entrar na porta estreita, enfatizando que é porque ela que devemos trilhar a nossa escolha. Portanto, devemos andar por um caminho, apertado, sem corrupção, sem contenda, tendo em nós fruto do Espírito, onde há pouca folga neste caminho, não tem espaço para ficar indeciso, não tem espaço para descanso, não tem espaço para aqueles que querem brincar de ficar em cima do muro. Resumindo, é um caminho para pessoas decididas, pessoas que têm um foco igual o que Paulo descreveu aos Filipenses. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que fica em Filipenses 3, 13 e 14. Esse caminho é para aquele que vão ao encontro do prêmio em Cristo Jesus, e não como muitos pensam, interpretando errado essa passagem. Jesus continua a passagem sobre os caminhos, dizendo: porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Depois da breve fala sobre a porta estreita, nos mostra o outro lado da moeda, falando da porta larga e nos dando algumas descrições sobre a mesma. Diz: o caminho dela é espaçoso, de forma fácil. Para entender este caminho e o que conduz ao deleite da vida, onde estão aqueles que não se preocupam em caminhar na vontade de Deus, quanto não estão entrando nessa porta. O próprio Jesus nos diz que muitos entram por ela e mesmo assim não percebem o caminho atrativo e pecaminoso, como um leão com fome, tem tragado diversas pessoas. Provérbios já nos diz algo relacionado a caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho da morte, Provérbios 14, versículo 12. Tem caminhos em nossa vida que chegamos a achar que é caminho direito. Precisamos que estamos certos, mas no final não é bem assim, mas é o caminho da morte. Por isso devemos ter a palavra de Deus, no nosso coração. Assim nós conseguimos vencer o maligno, irmão? Então, que os irmãos fiquem com essa palavra, é uma palavra abençoada, que nós venhamos, continuar no caminho estreito, porque é nesse caminho que nós vamos obter a nossa salvação. Fique com Deus, uma boa semana para todos. Amém e graças a Deus.